Olá, alunos! Como vão todos vocês? Tudo bem? Então, eu sou a professora Renata, professora de língua portuguesa, e estou mais uma vez aqui com vocês para falarmos do trajeto literário. E a aula de hoje ela vai falar sobre o realismo em Portugal. Então, como todo o projeto literário, tem sempre um início, um marco, né, no mundo das artes. E o que marcou a trajetória do realismo em Portugal não foi nenhuma obra portuguesa nesse momento. Foi uma obra francesa, cujo nome é esse que vocês veem, Madame Bovary. Essa obra em prosa do autor Gustave Flaubert foi uma obra assim que realmente causou um alvoroço lá pela Europa. E sabe por quê? Porque ela trabalhava uma temática que ninguém ainda tivera a coragem de falar, que era sobre o suicídio, sobre a figura de uma mulher com muitos defeitos, completamente diferente daquela que se via no romantismo. Então, essa quebra de paradigmas trouxe para o estilo realista em prosa, nesse momento lá, com essa reflexão em Portugal, bastante diferente e que causou muito alvoroço. A visão dessa obra trouxe para hoje a nós analisarmos uma visão materialista da sociedade, uma visão também de cunho objetivo, tá? Então toda a Europa estava vivendo novos ares, novas concepções de liberdade artística, que foi muito bem entendida por Gustave Flaubert, que não usou de nenhum eufemismo, de nenhum apontamento assim, sem ter pena de escrever o que realmente ele via, o que ele achava, e por isso Madame Bovary pode dizer-se que foi um grande marco para a história do realismo. Entretanto, em Portugal, nos idos da década de 60 do século XIX, tá, houve uma questão denominada questão Coimbra. O que foi isso, professora? Uma determinada elite cultural lá de Portugal começou a ficar insatisfeita com o clero, com a monarquia, com todo esse período, né, de grande agitação política, social e cultural, e começaram a falar que poderiam fazer algo diferente, que refletisse na cultura e na literatura em específico, que é o nosso ponto de estudo, tá? Então, dentro dessa concepção, alguns autores, e aqui eu cito um muito importante para esse momento contextual, foi Eugênio de Castro. Ele publicou um livro de poesias denominado O Aristos, que começou a seguir um novo viés, um novo trajeto diferente, completamente diferente do que se via em Portugal. E ele se influenciou pelo simbolismo francês. Olha a França aí de novo dando suas caras, né? Então, esse novo estilo, denominado realismo, ele veio combater diretamente, reagir diretamente ao romantismo, que vigorou durante quase um século na Europa e também aqui no Brasil. E sabe o que ajudou a influenciar esse momento tão importante da literatura mundial? E nesse momento vamos bem fazer aqui a contextualização geográfica. Em Portugal, a influência dos filósofos, dos cientistas, dos teóricos, tá? E aqui eu cito Comte, Marx, Engels, Darwin, Hippolyte Taine, com as suas teorias. Vocês já devem ter ouvido o positivismo, o materialismo histórico, o evolucionismo de Darwin, ou conhecido também como cientificismo, e o determinismo, aquele que tem como lema que o homem é o fruto do meio. Então, todos esses filósofos, eles ajudaram a construir esse pensamento crítico na sociedade e na sociedade leitora, tá? E como todo estilo literário, você tem que ter bem claro quais
quais eram as características, os pontos comuns que esses poetas se aproximavam para serem enquadrados em determinado estilo literário, momento, movimento literário. Aqui nós temos também os que vocês devem saber. Então, a valorização e a objetividade dos fatos, tá? Não se pode se distanciar dessas características para que você possa buscar o entendimento desse momento. Depois, os poetas, os escritores, eles eram impessoais. Eles tinham a função apenas de observar a sociedade e também, por que não, criticá-la, tá? Então, apagando-se a ideia do autor, tá? Eles se colocavam numa posição de observador e alguns, de uma maneira mais sutil, colocavam ali a sua marca estilística. Depois, a descrição dos tipos sociais, ou seja, dos personagens da prosa realista, tá? As situações típicas da sociedade eram vistas também. O fim das idealizações, que ficou lá para o romantismo, retratava o adultério, que é um tema universal, a miséria, o fracasso social. Então, veja bem, temáticas que outrora ninguém tivera coragem de falar, de escrever. Então, o realismo veio para isso, surgiu com essa intenção. A prevalência das formas do romance, ou seja, romance não é o da mocinha e do mocinho, é o romance estilo, tá? De escrita, tipologia, tá bom? Um gênero. Então, o romance e do conto, que são histórias mais curtas com começo, meio e fim, mais curtinha para prender o leitor. Depois, as críticas frequentes à hipocrisia da moralidade da nova classe dominante, que era a burguesia. Então, falava-se o que ninguém gostava de mostrar, bem assim. A aceitação da realidade tal como ela é, sem panos, né, para cobertar nada, sem panos de fundo, como a gente costuma dizer. A oposição aos anseios de uma liberdade romântica, ou seja, tudo eles faziam pensando em combater o que lá no romantismo se colocava em vigência. Aqui no realismo não, era a verdade nua e crua, tá? O esteticismo, o que vem a ser isso? A linguagem culta, estilizada, claro que mesmo falando da realidade, não era uma forma coloquialista, não. Era a forma culta da língua, porque o público leitor privilegiava isso, né? Então, com elegância, sempre primando pela elegância na escrita. Explicava o real, daí o nome realismo, tá? Recorrendo muitas vezes à ciência e ao determinismo, que é uma das influências que sofreram os bons escritores realistas. E uma das principais características era a abordagem psicológica dos personagens. Agora não era mais a descrição física ou de um comportamento superficial. Era uma abordagem psicológica, era um mergulho no comportamento mais assim claro da pessoa, né, do personagem que os autores escolhiam. Então vejam que são características muito fortes para esse momento. Daí a importância que ele teve na nossa cultura. Lá em Portugal, sobressaíram dois grandes autores que vieram depois de influenciar sobremaneira os que nós vamos ter o prazer de depois ver no Brasil. E quem foram esses? Antero de Quental, que era o grande discípulo de Camões, né, com os seus sonetos maravilhosos, entretanto, realistas, e Eça de Queiroz com a prosa, tá? Então, veja, tivemos aí um dueto muito interessante, tá? Com eles dois, um na prosa e um no verso. Então, Eça de Queiroz, com essas obras maravilhosas que estão aí, que foram, inclusive, feitas leituras interessantes para o cinema, para a televisão, tá? O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro e A Cidade às Serras são exemplos dessas grandes obras, tá? E vocês têm, então,
na figura de Antero de Quental, que é um desses autores portugueses que a gente acabou de falar, um dos grandes líderes desses estudantes que liderou aquela questão Coimbrã, lá na Universidade de Coimbra, que é onde estava a grande elite lisboense, tá? Então, ele defendeu e atacou o pensamento de independência de novos escritores, de modo que ele buscava uma maneira diferente de falar, mais contundente, dentro de uma forma que ele gostava muito de seguir, que era o soneto. Entretanto, ele buscava uma visão mais clara da sociedade. Então, ele tinha muito do passado, mas estava com os olhos no presente, no realismo português. Então, pôde-se afirmar, depois de algum tempo, que a obra de Antero de Quental era tida como uma obra intitulada com bom senso e bom gosto, porque ele conseguiu aliar o sublime de um soneto com a realidade nua e crua de um país que estava em vigência naquela época para a elite, mas para os críticos em decadência, que era Portugal. Então, Antero de Quental foi importantíssimo para o desenvolvimento do realismo português. E não menos importante, temos a figura do Eça de Queiroz, tá? Esse, sem dúvida, é o principal romancista do realismo português. E ele foi tão especial para esse momento, a sua produção, todo o seu legado, que toda a sua obra ela foi dividida em 3 fases. Ele tem a fase do cunho romântico, né, da sua pegada romântica, tem a fase aguda, daquela palavra que vai certeira, criticando a sociedade, e tem uma fase mais madura, que pode-se dizer que foi no final das suas produções, e é onde ele escreve, muito inspirado, o livro A Cidade e as Serras. Proponho que vocês estudem a biografia desses 2 grandes autores, Antero de Quental e Eça de Queiroz, tá? Então, para vocês estabelecerem um entendimento muito claro do que foi e do que agora está em vigência no nosso estudo. O que foi o romantismo? O que ele trabalhou? E o que é agora a visão realista? O romantismo, ele trabalhava o subjetivismo, enquanto que agora o realismo trabalha a objetividade. O romantismo, ele trabalha a imaginação, enquanto que o realismo trabalha a realidade do meio. Lá era o sentimentalismo e a emoção, agora a inteligência e a razão. A verdade individual, lá para trás, e agora a verdade universal. A fantasia e agora os fatos que devem ser observados da sociedade. A mulher era como? Idealizada, intangível, alvo de pureza. E agora, como que é essa mulher? Ela é mostrada com seus defeitos e também suas qualidades. A linguagem como era? Culta, metafórica, poética, harmônica. E agora, como é? A linguagem ela é curta e direta. Daí o nome realismo. E como que é a narrativa, professora, desse momento que era lá atrás, o romantismo? Lenta, acompanhando o tempo psicológico junto com o cronológico. E agora não. Ela é estabelecida através de ações dos personagens e trabalha também uma certa aventura que prende o leitor de uma maneira diferenciada, como se via no romantismo. Então, basicamente, esse foi o início do que vai ganhar uma dimensão enorme no nosso país, com o realismo de Machado de Assis, com o naturalismo de Aloísio de Azevedo, e a gente vai se deliciar nas próximas aulas com eles, tá? Então, vamos à nossa atividade. Tirada de uma questão vestibular, nós temos aqui algumas características da prosa do realismo. Objetivismo e idealização do herói, isso é para o romantismo, tá? Casamento visto como arranjo de conveniência,
romantismo. Linguagem metafórica? Sim, mas o protagonista trabalhado como anti-herói, sentimentalismo? Espírito de aventura, narrativa lenta? Ó, romantismo. Então o que nos sobrou? Objetivismo, subordinação, sentimentos de interesses sociais. Outras atividades aqui vocês podem aprofundar na plataforma e sempre tem a proposta de vocês trabalharem em casa uma atividade de aprofundamento, que eu quero muito e desejo que vocês façam isso para depois apresentarem ao vosso professor a sua evolução, tá bom? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de acessar a plataforma e até a próxima aula. Um abraço!